e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Mais uma vez o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Senhor, obrigado por esse momento de louvor, de intercessão e pela leitura da Tua palavra. Agora nós clamamos que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia e compaixão de nós e ministre a Tua palavra ao nosso coração. Fala, porque queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Queridos, todos os dias nós ouvimos muitas vozes. Todos os dias nós ouvimos vozes nos lugares mais distintos possíveis. As vozes estão falando em todos os lugares. Se os irmãos da Junta Diaconal puderem, acenda a luz ali de baixo aqui, por favor, é a 7 e a 9. Todos os momentos, e cada vez mais nós temos ouvido vozes. Hoje nós temos a tecnologia que vem ao nosso favor e também vem contra nós, porque os nossos avós não conseguiam ouvir tantas coisas quanto escutamos hoje, não recebiam tantas informações quanto a que nós recebemos hoje. Por exemplo, os nossos avós não tinham computadores, então eles não tinham internet, eles não tinham acesso a essa tecnologia, não tinham celulares, smartphones, com WhatsApp, com tantas coisas aí. Eles não ouviam falar a respeito de furacão que estava abatendo os Estados Unidos, naquele momento onde o furacão estava batendo. Não, mas nós ouvimos de imediato. Aliás, antes do furacão vir, nós já sabemos que vai vir o dia, a hora, o local, como vai ser, nós já sabemos de tudo. As pessoas escutam a respeito daquilo que está acontecendo no mundo inteiro. Está começando um surto de febre amarela, não sei onde, no Espírito Santo, lá em Minas Gerais. Pronto, o povo de São Paulo sai tudo correndo e fica tudo lotado, os postos de saúde, e todo mundo apavorado. Aí diz assim: olha, chegou perto de Osasco, está numa mata lá, não sei aonde, lá em Marília, em qualquer lugar do interior de São Paulo. Aí é um desespero total. Aí a fila começa às 2 horas da manhã, as pessoas param de trabalhar, as pessoas param de fazer tudo. Os nossos avós nem sabiam disso, morria na cidade vizinha e eles não faziam ideia. Mas hoje não, hoje nós ouvimos as vozes em todos os momentos. Nós ouvimos pelo celular, nós ouvimos pelo computador, nós ouvimos do vizinho, nós ouvimos do parente, nós ouvimos do patrão, nós ouvimos do amigo da igreja, nós ouvimos em todos os lugares, nós ouvimos vozes e notícias o tempo todo. Agora vejam bem esse texto que nós acabamos de ler, o verso de número 11, diz que uma voz de um gigante estava atemorizando todo o povo de Israel, estava apavorando todo o povo de Israel. E o verso de número 11 diz assim, olha aí na sua Bíblia, se você fechou, abra novamente.
1 Samuel capítulo 17, verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Queridos, as vozes podem nos fazer temer, as vozes podem nos fazer tomar decisões erradas. Por isso há uma grande pergunta que eu quero fazer para você hoje: qual é a voz que você tem emprestado o seu ouvido? Quais são as vozes que você tem escutado? Ou melhor ainda, qual é a voz em quem você tem acreditado? Qual é a voz que você tem posto a sua fé? Qual é a voz que você tem crido que essa é a voz que está dizendo a verdade ao seu respeito? Porque o fracasso em nossas vidas, ou a vitória em nossas vidas, o êxito ou o fracasso, será determinado pela voz em que nós estamos acreditando. Se nós acreditarmos na voz de Deus, nós caminharemos em vitória. Se nós acreditarmos na voz do nosso adversário, nós vamos parar e nós vamos desanimar. A voz que desistimos crer vai determinar a postura que você e eu vamos tomar. Deixa eu repetir isso. Presta atenção nisso. Se você tiver uma caneta, anota isso. A voz que nós decidirmos crer determinará a postura que vamos tomar. Vejam bem essa passagem, que passagem poderosa que nos ensina tanto. Davi venceu Golias e todos vocês já conhecem essa história. Desde criança a gente ouve falar muito dessa história, até no meio secular a gente ouve falar nessa história. Há 2 eleições atrás, aqui em Osasco, essa história foi trazida muito à tona. Há alguns anos atrás, 2 eleições exatamente atrás, eu me lembro que um slogan de um candidato era: um Davi contra 2 Golias. Ele dizia que os candidatos que estavam contra eles eram muito fortes, por isso ele dizia: um pequeno Davi contra 2 Golias. Mas ele não acreditou que ele podia vencer, por isso ele não venceu aquela batalha contra Golias. Mas, queridos, a grande esperança nossa é porque o nosso Deus, como diz a palavra do Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus continua falando nos dias de hoje. E qual é o nosso desafio? É aprender a sintonizar o nosso coração, a sintonizar a nossa mente, a sintonizar os nossos ouvidos na voz de Deus, na sintonia da voz de Deus. Aprendemos a ouvir a voz de Deus. Hoje nós podemos escutar a voz de Deus através de muitos caminhos. Através da palavra do Senhor, nós podemos escutar a voz de Deus. Através de canções, nós podemos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós também ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo, que fala ao nosso coração, e essa voz vai crescendo e tomando conta, e nós vamos nos apercebendo que é a voz de Deus e vai nos guiando. Daqui a pouco eu vou falar algumas maneiras diferentes de como o Senhor fala. O fato é que Davi, para vencer Golias, teve que vencer antes 3 vozes que vieram para derrubá-lo, que vieram para dissuadi-lo daquela batalha, que vieram para poder tirar a coragem e a ousadia deste homem de Deus. A primeira voz que Davi teve que vencer está no verso de número 28 de 1 Samuel capítulo 17, verso de número 28. Enquanto você abre, é interessante que no verso de número 16, a Bíblia diz que Golias não tinha vencido ninguém ainda. Golias não tinha nem brigado com ninguém ainda, Vinícius. Mas só com a sua voz, ele fez todo o exército de Israel parar durante 40 dias. O exército de Israel era muito mais forte que o exército do povo filisteu. Mas por causa da voz de Golias, esse exército ficou parado durante 40 dias, sem ter coragem, ousadia de ir para a batalha. Agora olha a voz que Davi teve que vencer. Verso de número 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Queridos, quando Davi chega e ouve Golias afrontando o exército de Israel, ele começa a perguntar: o porquê é que vocês não fizeram nada? E o que é que está acontecendo? E os soldados disseram: estão todos apavorados.
Mas o rei fez uma promessa, que quem matar o gigante vai receber muita riqueza e também vai receber a filha do rei como esposa. E Davi perguntou de novo o que o rei prometeu. E quando o irmão de Davi, no verso de número 28, o irmão mais velho de Davi, Eliabe, ouviu Davi perguntando, a Bíblia diz que ele se irou contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. A primeira voz que nós precisamos aprender a vencer é a voz da rejeição, a voz do desdém, a voz do descaso, do desvalor, a voz da rejeição, acusação e rejeição. Ouça, veja bem, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, diz: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? A primeira voz que Davi teve que apagar de sua vida foi a voz da rejeição. Queridos, todos nós constantemente teremos que lidar com essa voz, a voz do menosprezo. Veja bem o que é que Eliabe diz: por que é que você saiu de lá onde você estava? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? O que ele estava querendo dizer, Davi? Você só serve para ser um pastorzinho de ovelha. Você não serve para vir para a batalha. Você não serve para estar aqui neste lugar. Por que é que você quer saber quais são as promessas do rei para quem vencer Golias? Você só presta para ficar no deserto. O deserto é o seu lugar. O deserto é de onde você não deveria sair. O deserto é onde você deveria ficar. Aliás, nem nosso pai te chamou do deserto de onde você estava com aquelas pequenas ou poucas ovelhas, quando Samuel veio para ungir alguém em casa. Por quê? Porque o deserto é onde você deve ficar. E ele não diz só isso, ele diz com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Era um descaso total. Olha, não era nem com quem você deixou o nosso rebanho, com quem você deixou as ovelhas do pai, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Você é um pastorzinho que não presta para cuidar de muitas ovelhas, então por isso você cuida de poucas ovelhas. O irmão de Davi não somente não acreditou no potencial dele, mas ele despreza, ele rejeita, ele se ira, ele lança palavras de acusação, e ele chega a dizer assim, olha no final: eu conheço a presunção do seu coração. Ele começa a julgar e dizer: eu conheço a tua maldade, você tem um coração ruim, você é maldoso no seu coração. Agora, o que é maravilhoso aqui nesse texto, é que Davi não tenta se defender, e Davi tampouco fica se justificando. Não, eu vim aqui porque o papai me mandou, não fui eu que abandonei as ovelhas. Não, eu vim aqui porque o nosso pai disse para trazer notícias da guerra. O nosso pai me enviou para trazer queijo. Eita, Bruno, que delícia, queijo mineiro, uau. O nosso pai me enviou para saber o que estava acontecendo. Ele nem se justifica, ele não fica explicando muito. Olha que maravilha daquilo que acontece com Davi, verso número 29. Respondeu Davi: o que é que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Davi não fica justificando, não fica explicando, não fica dizendo por que ele veio, não diz com quem ele deixou as ovelhas, não diz o motivo do que ele estava ali, só diz assim: uai, o que eu fiz contra você agora? Eu só estou fazendo pergunta. Virou, saiu de perto de Eliabe e continuou fazendo a mesma pergunta. Ele simplesmente se afasta. Queridos, assim como é importante aprender a ouvir a voz de Deus, é extremamente importante aprender a ignorar a voz do inimigo. A palavra de Deus diz que Satanás envia dardos inflamados contra nós, pensamentos que querem roubar os planos de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala que precisamos combater os sofismas do inimigo, as mentiras do inimigo, as mentiras que o inimigo quer cravar em nossa alma e nosso coração. Mas, amados, é necessário aprender a ouvir a voz de Deus, e não somente isso, ignorar e dar as costas à voz da acusação,
a voz da rejeição, porque a Bíblia diz algo diferente. Para os irmãos de Davi, ele era somente um cuidador de poucas ovelhas que deveria ficar no deserto. Para Eliabe, Davi era só alguém presunçoso e maldoso. Mas a palavra de Deus diz que Deus enxergava de uma forma diferente. Até para o profeta Samuel, Davi era um garoto pequeno demais para vir a se tornar um rei. Não era alto, forte e vigoroso, mas a palavra de Deus disse o Senhor a Samuel: eu não vejo como os homens vê, eu conheço o coração e eu não conheço aquilo que está acontecendo do lado de fora. Queridos, a voz do inimigo pode vir dizer para você que você não tem valor, que você tem que ser aquele cuidador daquelas pequenas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós valemos muito. Nós valemos o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, para nos redimir do nosso pecado, para nos salvar e para nos dar nova vida. Olha, Wesley, como você é valoroso, cara. O seu preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Algumas vezes nós ouvimos a voz do inimigo dizendo que nós não servimos para mais nada, mas a palavra de Deus diz que nós servimos para toda boa obra que Deus já planejou nos lugares celestiais, para que possamos viver nela. Alguns vão dizer que nós não podemos fazer muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê, que espera e confia no Senhor. Agora presta atenção, a voz de Deus, queridos, ela nunca vem contrária à palavra do Senhor. A voz do inimigo vem, mas a voz de Deus não. A voz de Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que a palavra de Deus diz ao contrário. Então essa é uma primeira dica de como saber se é a voz de Deus ou não. Se não bate com a palavra, rejeita, porque isso não é a voz de Deus. A voz do inimigo vai trazer confusão, mas a voz de Deus vai trazer direção. A voz do inimigo vai trazer condenação, mas a voz de Deus vai trazer afirmação. Sabe, o inimigo te conhece pelo teu nome, mas quando ele te chama pelo teu pecado, para te acusar, para te afrontar. Agora Deus, Ele conhece o teu pecado, mas quando Ele te chama pelo teu nome, para poder fazer você se arrepender do seu pecado, abandonar o seu pecado e buscar ao Senhor. Quero repetir isso. O inimigo conhece a tua voz, mas ele te chama pelo nome do teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome para te conduzir ao arrependimento. Aleluia! O inimigo vai te chamar de escravo, vai te chamar de servo de poucas ovelhas, mas Deus vai te chamar de filho, de filha. O inimigo vai querer falar do seu passado. Deus sempre vai querer falar: se arrependa, porque eu tenho um futuro para você. Os irmãos de Davi viam nele um pequeno pastor de poucas ovelhas, um pequeno pastor que deveria ficar no deserto, mas Deus, quando olhava para Davi, via nele um matador de gigantes. Queridos, preste bem atenção nisso. Eu não sei como seus familiares estão te enxergando, eu não sei como seus amigos estão te enxergando, eu não sei nem como o líder da igreja, do seu ministério, aqui dentro da igreja está te enxergando. Eu não faço ideia como é que as pessoas que estão próximas de você, e o que é que elas falam ao seu respeito, mas eu sei que Deus te enxerga de uma maneira especial, e Ele te chama a ouvir a voz dEle. Para Davi, para Eliabe, Davi era um pastor de pequenas ovelhas. Para o Deus Altíssimo, ele era o escolhido para ser o matador de gigantes. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, amados, você tem um valor tão grande, que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir. Sincronize a sua vida à frequência da voz da cruz do Calvário. Sincronize a sua vida à frequência da voz de Deus, porque antes de enfrentar o gigante, Davi teve que enfrentar a voz de acusação e de rejeição e de menosprezo dos irmãos. A segunda voz
que Davi teve que enfrentar está no verso de número 38. Olhe comigo, acompanhe aí na sua Bíblia o verso de número 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A segunda voz que nós precisamos vencer é a voz da comparação. Quando Davi vem e diz a Saul: eu vou à peleja, eu vou à batalha, porque Deus é comigo. Saul olhou para ele e disse: você é pequeno demais, você não pode, você é jovem. Aquele soldado filisteu, ele é um guerreiro antigo, ele peleja há muitos anos, ele é bom de batalha, você é um garoto. Ele disse: não, mas eu já enfrentei um leão, já enfrentei um urso, e prevaleci porque Deus estava comigo. E então Saul diz: então tem uma maneira de você vencer essa batalha, você precisa colocar o meu uniforme, você precisa colocar a minha roupa, você precisa vestir a minha armadura. A única forma que você tem para derrotar o gigante é pondo a minha armadura. A minha armadura é a maior de todos aqui, porque ele era o mais alto. A minha armadura é a mais forte, porque eu sou o rei. Então ponha a minha armadura, ponha aquilo que eu uso, e então você vai vencer. Queridos, a voz da comparação diz que nós só vamos vencer na vida se nós pensarmos como todos pensam, se nós falarmos como todos falam. Presta bem atenção nisso, olha aqui para mim em nome de Jesus. Você que é empresário, a voz do mundo lá fora vai dizer: você só vai vencer se você for desleal igual todo mundo. Você só vai vencer se você não der nota fiscal igual todo mundo não dá. Você só vai vencer se você sonegar imposto, porque aqui no Brasil nenhuma empresa consegue sobreviver, porque aqui no Brasil ninguém que trabalha honestamente consegue sobreviver. Em um ano você vai fracassar. Você tem que ser como todo mundo, você tem que fazer como todo mundo. Se você quiser vencer, você vai ter que vender de uma forma a enganar o seu cliente, você vai ter que florear demais, você vai ter que colocar crédito demais. Se você quiser ser bom na vida, ter alguma coisa na vida, você vai ter que ir por esse caminho. Todo mundo faz isso. Todo mundo, quando recebe um troco a mais, não devolve. Todo mundo, quando faz tal coisa, não devolve. Queridos, nós não fomos chamados para seguir a voz de todo mundo, nós fomos chamados para seguir a voz do nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que não nega, aquele que, quando estavam perseguindo para crucificar, perguntou aos soldados: quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus. Jesus falou: sou eu. Se é a mim que vocês querem levar, podem levar, porque eu sou o Senhor. Agora, a voz da comparação vai querer dizer sempre: você precisa ser igual fulano, você precisa ser igual ciclano. Como isso vem contra os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. As crianças têm um tênis de luz, o filho chega em casa: pai, eu preciso ter o tênis de luz, porque todo mundo tem um tênis que brilha uma luzinha. Aí um outro vai lá e ganha o celular do pai com 4 anos de idade, com 5 anos de idade. Que criança sabe usar celular com 4, 5 anos de idade? Aí vem um parente e diz: poxa, mas todo mundo da família já tem, você não vai dar para o seu filho? Queridos, nós precisamos tomar cuidado. Você dá para o seu filho o que você quiser. Se você quiser dar com 2 anos de idade, tudo, dá tudo, não tem problema. Para mim não, para o meu filho eu não dou. Nós não temos que fazer tudo que os outros estão fazendo. Mas pai, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem Facebook, mas até o Facebook tem uma idade para se cadastrar. E os nossos filhos já estão se cadastrando, mentindo a idade para poder ter o cadastro, e nós pais liberamos. Ah, mas qual o problema? Eu vou ver com quem é que ele está falando. Se não pode com aquela idade, não pode, meu irmão.
Nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de verdade deixar de ouvir a voz da comparação, porque para os nossos filhos, eles precisam ver os pais, me ver ouvindo a voz de Deus e seguindo a voz de Deus. Se nós ouvirmos a voz da comparação, nós vamos nos destruir, nós vamos destruir a nossa vida. A voz da comparação vai dizer que você precisa de coisas que você não precisa de verdade. Agora é interessante que Davi até vem a pôr a armadura de Saul, mas Saul era alto, Davi era pequenininho. Provavelmente Davi ainda era um jovem de 16, 17 anos de idade. Davi, a Bíblia diz que Saul era tão alto que do pescoço para cima ninguém tinha a altura dele, ou seja, o mais alto que tinha Israel dava no ombro de Saul. Imagina como ele era alto, o mais alto dava no ombro de Saul, do ombro para cima ele era maior do que todo mundo, a armadura dele não ia caber em ninguém. Para simplificar, Saul era XXXG e Davi era PPPP, pronto. Era extra G e extra pequeno. Davi então põe aquilo, tenta levantar a espada e diz: não dá. Ele diz: eu não vou poder vencer o inimigo com a sua armadura. Eu não posso combater Golias com essa armadura. Preste bem atenção nisso. Você e eu também não podemos vencer os nossos gigantes com as armas dos outros. Nós precisamos usar as nossas próprias armas. Nós não poderemos vencer os gigantes com a oração dos outros. Nós precisamos também orar. Nós não poderemos combater o inimigo quando vier com palavras de tentação contra nós, com a leitura bíblica dos outros. Nós precisamos também ler a palavra de Deus, porque foi com a palavra que Jesus Cristo combateu Satanás quando o tentou depois de jejuar 40 dias. Nós precisamos das armas que Deus nos deu para vencer os nossos gigantes. Você precisa pegar as suas armas e lutar em nome do Senhor dos Exércitos, porque assim venceremos. Aprenda com os outros, aprenda com todos, mas não queira ser uma cópia de ninguém, porque Deus não derrama a unção dele sobre a cópia, Deus derrama a unção dele sobre a sua vida. Deus pôs em seu dedo uma digital, que ninguém mais tem uma igual. 7,6 milhões de habitantes na face da terra, 7,6, mas na ponta dos seus dedos há uma digital que não é comparada com a de nenhuma dos outros 7,6 bilhões de habitantes nessa terra. Ninguém tem uma digital igual a sua. Preste atenção nisso. Deus pôs em você algo único, Deus pôs em você algo especial, Deus pôs em você algo muito especial, que é a presença do Espírito Santo de Deus, mas Ele também nos deu talentos únicos. Deus nos chamou de tal forma que cada um Ele distribuiu o dom segundo a sua vontade para aperfeiçoamento do corpo do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que o meu ministério não é superior ao ministério do Heitor, e o ministério do Heitor não é superior ao meu ministério, mas o ministério do Heitor junto com o meu ministério glorifica aquele que nos chamou. Deus tem algo à nossa vida. Deus confiou em você algo especial. Deus sonhou com você. A Bíblia diz que Deus te conhece antes de você nascer, enquanto você estava sendo formado no ventre da sua mãe, no escuro, no mais escuro do ventre, Ele já te sondou, já te conheceu, já planejou algo para a sua vida e já te chamou para uma boa obra. Agora você presta atenção. Não dá para você responder ao chamado de Deus querendo se comparar com outros. Davi deixou a sua marca, a sua digital na história, porque ele guerreou com aquilo que Deus o concedeu. Deus o fez original, e ele falou: eu não quero ser uma cópia. Peça para o Senhor, diga: Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? Você pode olhar para outras pessoas e dizer: aquele é um modelo para mim, uma referência.
mas você olha para o Senhor Jesus Cristo e diga: Deus, o que é que o Senhor me chamou para fazer e o que é que o Senhor confiou em minhas mãos? Neste lugar você será vitorioso em nome de Jesus. A terceira voz que Davi teve que vencer, verso de número 42 até o verso de número 44, acompanha junto comigo, 42, 43 e o 44, Gabriel, Mireu, cadê ele? Está ali. Diz assim, olha aí na sua Bíblia: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Mais uma vez o 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. A terceira voz que nós precisamos vencer, a primeira voz é a voz da rejeição, a segunda é a voz da comparação, a voz do que o mundo está dizendo que é normal, que todo mundo faz, nós podemos fazer, a voz que diz: é assim mesmo, então você deve caminhar. A voz que diz assim: não tem mais jeito, é essa voz. Mas a terceira e última voz é a voz do inimigo. A voz do inimigo que quer ainda te fazer parar. Veja que o verso de número 11 desse texto diz que Saul e todo o exército de Israel ficou parado. Todo o exército de Israel ficou parado. Queridos, há uma diferença imensa na vida de Davi e de Saul. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso bem rápido. Mas a terceira voz era a voz do Golias. O inimigo vai dizer que você é pequeno, o inimigo vai dizer que você é incapaz, o inimigo vai dizer que você não presta mais, o inimigo vai dizer que você jogou tudo fora e não tem mais jeito. A Bíblia diz que com a voz Golias parou o exército de Israel durante 40 dias, ele gritava e intimidava o exército de Israel. A Bíblia diz que ele intimidava do maior ao menor, do rei a todos os soldados. O rei era o maior, como eu acabei de dizer. Ele intimidava todo mundo. Só com uma palavra já era o suficiente para parar. O inimigo sabe que se ele te intimidar, ele vai conseguir te paralisar. É interessante que Golias, como eu disse, não tinha guerreado ainda com ninguém. A Bíblia não fala até aqui que Golias já tinha tido batalhas com muitos guerreiros e já tinham vencido guerras contra outros povos, amorreus. Não diz nada disso. Só diz que ele era alto e que ele se posicionava e ele falava, e a voz dele era ouvida de longe, e o povo se estremecia e paralisava. Somente com a voz ele intimidava todo o exército do povo de Israel. O povo que sabia que Deus abriu o mar, o povo que sabia que Deus mandava maná descer do céu, o povo que sabia que Josué tinha guerreado e conquistado Jerusalém, entrado na terra, conquistado Israel, entrado na terra prometida, agora está paralisado por causa da voz de um homem. Se você emprestar os seus ouvidos ao adversário, ele vai te paralisar. Ele vai conseguir te fazer parar, dizendo que você não vale, dizendo que você não sabe. Eu me lembro, queridos, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui para a escola, e na escola, na época que eu estudei, tinha a primeira A. Eu já contei isso no Encontro com Deus, aqui eu acho que não contei. Primeira A, primeira B, primeira C, primeira D, primeira E. Era dividido, né? A E era os mais jumentão, e a primeira A era os top, era os cara, era demais. Faz um tempo já, né? Isso não tem mais, né? Na sua época ainda tinha, tio, não vem não. E aí, a minha mãe, ela é pedagoga, ela tinha feito também magistério, ela era professora, e ela dava aula, e ela nos alfabetizou em casa. Ela nos ensinou a ler as primeiras palavras, lendo versículos bíblicos que tinha nos quadros dentro dos nossos quartos. A minha mãe nos ensinou a contar até algum certo número, todos os 3. Mas eu me lembro que eu sabia contar até 30 quando eu estava com 7 anos. Contava até 30. E aí, para poder separar as classes,
colocaram todas as crianças dentro de uma mesma sala, lá no Engenheiro, lá em Carapicuíba. E eu sentei, eu lembro bem, irmãos, como aquilo me traumatizou. O Engenheiro tem, você entra assim pelo portão grande, tem uma rampa, logo depois tem um pátio e tem uma outra rampa que sobe para as salas. Na rampa que sobe para as salas, você vira do lado esquerdo daquela primeira sala. Quem estudou lá sabe, tem vários que estudaram lá. Você estudou lá também? Naquela primeira sala. E aí nós sentamos, e minha mãe tinha ensinado o seguinte: você vai chegar, você vai tirar de dentro da sua bolsa, sabe aquele, tinha uns plastiquinhos que forrava as carteiras. Eu peguei o plastiquinho, forrei a carteira, peguei minha borracha, as coisas, todas aquelas coisinhas, botei tudo em cima, estava lá, cabecinha grande desse tamanho, dava destaque no meio das outras crianças, né? Agora eu estou mais gordinho, aliviou. Eu estou lá sentado, perto da janela, tinha umas grades na janela, eu estou lá, ainda com vergonha, mas estou lá, quietinho, não era de falar, nunca tinha recitado nada na igreja, morria de vergonha, mas estava lá. Aí, de repente, a professora começou, uma mulher começou e veio na primeira criança, eu devia ser mais ou menos a 7ª na fileira, e aí veio na primeira criança e falou assim, fulano de tal, qual é o seu nome? Fulano de tal, tá bom. Até quanto você sabe contar? Ele disse, até 10. Você até 5, você até 15, você até 16. E aí foi perguntando. Na minha frente, ninguém sabia contar mais do que 20. Ninguém sabia contar mais do que 20. Ninguém sabia contar até 30. Eu fui ficando com vergonha. Eu falei, ai meu Deus, será que eu falo agora que eu sei contar até 30? É porque eu tinha uma professora em casa, então facilitava. Aí eu peguei e comecei a falar assim com a professora. Ela falou, qual é o seu nome? E aí já fiquei vermelho. Eu falei, meu nome é Altair Mateus Nunes Júnior. Até quanto você sabe contar? Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que, quando eu falei eu não tenho certeza, mas eu acho que, ela falou, quem não tem certeza é que não sabe nada, não sabe contar até nada, e pulou. Eu ia dizer, eu não tenho certeza, mas acho que sei contar até 30, mas ela não deixou eu terminar. Aí eu tremi, aí ela passou e eu fiquei assim meio tremendo ainda, suando frio nas mãos. Ela foi embora e foi vendo. Quando terminou todas as crianças, foi um tempão aquele negócio. Quando terminou todas as crianças, eles começaram a chamar. Eu não sabia que tinha aquele negócio. Primeira, começaram a chamar. Aí chamou, saiu um grupo. Chamou, saiu mais um grupo. Chamou, saiu mais um. Ficando lá com o meu plastiquinho na mesa. Ficadinha nele assim, esperando. E foi saindo todo mundo. Ficou eu mais uns 10 gatos pingados lá. Os meninos que estavam correndo. Só eu e aqueles perturbados que estavam subindo na cadeira, aquele negócio doido. Aí falaram, Altair Mateus, não sei lá, chamaram todo mundo, eu saí, vai para a fila. Aí eu fui para a fila. Aí quando nós estávamos na fila, falaram assim, a professora que vai cuidar de vocês se chama Fátima. Sabe quem era a abençoada? Aquela que tinha me perguntado até quanto eu sabia contar. Aí a Fátima veio e falou, vamos embora. Aí nós fomos atrás da Fátima. Irmãos, eu comecei a tremer. E eu fiquei o ano inteiro tremendo. E quando a Fátima mandava a gente ir na lousa e ela colocava assim, 2 mais 2, eu sabia que era 4, mas eu ia lá para frente e pegava o giz e ficava assim. Eu não conseguia escrever. Porque vinha na minha cabeça, você não sabe nada, e aquilo ficava martelando na minha cabeça, você não sabe nada. E eu me lembro que os vizinhos tinham um que era da minha turma, e aquele abençoado começou a espalhar com todo mundo lá na rua, que eu ia para lá para frente e ficava tremendo. E aí todo mundo começou a dizer, a zombar de mim. E eu me lembro que teve uma ocasião até que os meninos pegaram um quadro, que um menino chamado Gutenberg, meu vizinho, a irmã dele tinha ganho um quadro. Pegou o quadro de giz da irmã dele, trouxe e colocou 2 mais 2, falou, vai, põe 2 mais 2 aí, quanto é que é? Eu falei, eu sei quanto é que é, então se você sabe, põe. Eu fui lá e coloquei 4. Ele falou, você copiou de alguém. Mas eles estavam zombando de mim, e queridos, aquele ano foi tão terrível que eu reprovei de ano. Minha mãe dava aula para 3ª e 4ª série, e minha mãe dava aula para 3ª e 4ª série, e falou, como que é possível o Júnior reprovar?
Na terceira série tem menino que não sabe ler direito, escrever. Ele já sabe ler, ele já sabe até escrever, e foi reprovado. Não é possível. Aí a minha mãe foi e conversou com uma outra professora chamada Noemi. Ainda bem que ela dava aula, já tinha dado aula no engenheiro, estava dando aula no Tucundu. Conversou com a Noemi e falou: Noemi, por favor, me ajuda, traz o Júnior para a sua turma. A Noemi falou: mas ele reprovou. Não, traz para a sua turma. A Noemi foi lá e me trouxe para a turma dela. Passou 3 meses, a minha mãe foi conversar com a Noemi e perguntou para a Noemi: e aí, Noemi, como é que está? A Noemi falou: Ruth, tem alguma coisa estranha. Eu não entendo porque ele foi reprovado, porque ele não é o melhor da turma, era uma segunda B, não era ainda A também não. Mas ela falou assim: mas ele é um dos melhores da turma, ele é um dos que mais está sabendo fazer as coisas. Eu não entendo porque ele reprovou, e é verdade, ela não sabia, e nem minha mãe sabia. Mas eu sabia que eu morria de medo daquela professora, de medo, de vergonha, porque eu guardei para mim que eu não sabia nada. Queridos, durante a história da nossa vida, nós podemos ouvir palavras do inimigo dizendo: você é incapaz. E se você der ouvido ao seu adversário, ele vai te paralisar dizendo que você não vale, que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, que você não é capaz de expulsar demônios, que você não é capaz de orar por enfermos, que você não é capaz de viver os planos de Deus. Mas se você ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão em meu nome, curem os enfermos, expulsem os demônios e declarem que eis que é chegado o ano do Senhor. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e façam discípulos de todas as nações. Queridos, nós precisamos de verdade nos aperceber qual é a voz que estamos ouvindo. Davi então responde a Golias e diz: você vem a mim com armas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje vou cortar a sua cabeça, e para que toda essa terra saiba que há um Deus, hoje ainda Deus vai te entregar em minhas mãos. Sabe por que Davi pôde falar isso? Porque Davi estava sintonizado à voz de Deus. Davi sabia ouvir a voz de Deus. Por que é que Saul estava apavorado? E Davi chegou até Saul e falou: não atemorize o seu coração, não fique apavorado, fique tranquilo, eu vou pelejar e Deus vai dar vitória. Porque Davi sabia ouvir a voz de Deus. Querido, sabe qual é a grande diferença entre Davi e Saul? É porque Saul não ouvia a voz de Deus e obedecia. Davi ouvia a voz de Deus e obedecia. O pecado de Saul foi menor do que o pecado de Davi, mas Davi ouvia a voz de Deus confrontando o pecado, se arrependia, abandonava, confessava, clamava por misericórdia e obedecia a voz de Deus. Veio a voz de Deus dizendo a Saul: não sacrifica, e Saul sacrificou. Veio a voz de Deus dizendo a Davi: não vá à peleja, e Davi não ia à peleja. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Quando tinha alguma guerra, Saul fazia assim: chamava todos os soldados, e depois chamava o profeta e consultava o profeta. Agora, quando Davi tinha alguma batalha, Davi não chamava o povo para a guerra. Davi ia para a presença de Deus e dizia: devo ir guerrear. E Deus dizia: não vai, e ele não chamava o povo. E Deus dizia: vai, e a Bíblia diz: então, depois de ouvir a voz de Deus, Davi convocava o povo para a batalha. Querido, Saul chamava o povo e depois queria ouvir o profeta. Davi primeiro ouvia a voz de Deus para depois ir para a peleja. Vejam essa diferença. O exército de Israel escutava o gigante, mas Davi não escutava o gigante. Davi falava com o gigante: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi escutava Deus primeiro, e por isso ele podia falar com o gigante. Jesus ensinou aos seus discípulos algo precioso. Ele disse assim para os discípulos: se você tiver fé somente do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para a montanha e você vai dizer para a montanha: saia daí deste lugar. Você não vai dizer para Deus: Deus, olha o tamanho da montanha, mas você vai dizer para a montanha: olha o tamanho do meu Deus, saia deste lugar. Você vai dizer à montanha, e você não vai ficar
falando sobre a montanha, mas você vai falar sobre ela e dizer: afasta daí, porque maior é aquele que está comigo. Queridos, nós precisamos aprender a parar de falar a respeito do tamanho dos nossos Golias e começar a falar para os nossos Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos aprender a parar de falar o tamanho do nosso problema e começar a dizer para o nosso problema: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor. Deixe de falar do seu problema e comece a falar para o seu problema: eu vou contra ti em oração, eu vou ficar de joelho, eu vou me prostrar, eu vou clamar e eu vou receber uma direção de Deus. Agora presta atenção: quem ouve a voz de Deus e fala ao seu problema, duas coisas acontecem. Olha que coisa poderosa. A primeira coisa que aconteceu é que quando Davi falou com o gigante calou a boca e não falou mais nada. O gigante vem e diz assim: você acha que eu sou algum cachorro para vir contra mim com pau? E Davi fala assim: e você acha que você está mexendo com quem? Eu não vou contra você com espada, nem com lança, nem com nada de guerra. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso calou a boca do gigante. Duas coisas aconteceram quando Davi falou com ele: primeiro, ele calou a boca, e segundo, ele caiu por terra, porque o Senhor deu vitória a Davi. Quando nós começamos a falar como Deus, como Jesus Cristo fez contra a tentação, falar a palavra de Deus, querido, o nosso adversário começa a se calar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Davi disse: hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Davi já tinha escutado a voz de Deus. Presta atenção nisso. Para cada mentira do diabo sobre a sua vida, há uma palavra de Deus sobre ela. Para cada acusação há uma promessa. Encontre as promessas de Deus aqui nessa palavra e comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Encontre na palavra de Deus refrigério, socorro, porque a Bíblia diz que quando Davi estava desesperado em outro momento, ele encontrou ânimo no Senhor. A Bíblia diz que quando os reis estavam apavorados, eles encontraram na palavra de Deus refrigério e socorro e segurança. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Agora preste bem atenção nisso, que eu já estou encerrando. Deus fala de muitas maneiras. Em 1 Reis capítulo de número 19, nós não precisa abrir, nós vemos a palavra de Deus dizendo que quando Elias aquietou-se, depois de tanto barulho, ele ouviu Deus falar. Olha aqui para mim, preste atenção. Nós precisamos aquietar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos dizer: Deus, aquieta as outras vozes. Aquieta as outras vozes. Eu quero entrar no meu lugar secreto, no meu quarto secreto, fechar a porta e ouvir a tua voz. Em João capítulo de número 12, diz que uma multidão estava junto com o Senhor e eles oraram, e toda aquela multidão ouviu audivelmente a voz do Senhor. A Bíblia diz que Moisés no Sinai ouviu audivelmente a voz do Senhor. A primeira maneira que Deus fala é de uma forma audível. Queridos, Deus continua falando no nosso meio de uma forma audível. Deus continua chamando o seu povo de uma forma audível. A Michele não gosta de contar, mas quando a Michele ainda era muito nova, a Michele tinha 12 anos, ela ganhou, com 9 anos ela ganhou a Bíblia, e com 12 anos ela já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Aquele Novo Testamento dos Gideões ela já tinha lido várias vezes, e ela gostava muito de ler Apocalipse. Ela não era crente, não era batizada ainda nessa ocasião, ela estava na casa da tia dela, e ela terminou de ler, estava sentada, e ela ouviu um som forte, e ela ouviu depois um outro som, e no final ela ouviu a voz de Deus dizendo: eu te chamei para uma missão. Você é missionário e eu tenho um plano na sua vida. E depois, quantas vezes mais ela ouviu essa voz? Poucas vezes, quase nunca mais. Mas Deus continua falando de uma forma audível. Não é todo dia, mas Ele fala. A segunda maneira que nós vemos Deus falando: primeiro nós temos que aquietar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Mateus capítulo 1, verso 20. Deus fala com José através de sonhos. Preste atenção, olhe bem aqui para mim, nem todo sonho é profético. A Bíblia diz que dá muita preocupação
do dia vem o sonho anoitecer. Nem todo sonho seu é profético. Nem tudo que eu sonho é profético. Algumas vezes é sonho de barriga cheia, eu como demais e eu sou bom para comer, e aí eu vou dormir e aí eu sonho, mas não tem nada a ver com profecia. Porém, muitas pessoas, Deus fala por intermédio de sonhos. A Bíblia diz que José estava deitado, ele estava dormindo, ele estava muito preocupado com o que iria acontecer, e então Deus o visitou em sonhos, e um sonho profético. Queridos, peça a Deus: Deus me dá sonhos proféticos, mas não me deixe enganado. Mas como é que eu vou saber se é Deus? Nunca a voz de Deus vai vir contra a palavra de Deus, amém, irmãos? Nunca a voz de Deus vai vir contra a palavra dele. Deus fala por intermédio de sonhos proféticos. Mas em Atos capítulo de número 8, verso de número 29, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou a Filipe e deu algumas instruções. Só que essas instruções, quando você vê no grego, não é audível. E como é que Deus falou a Filipe? E Filipe ouviu, foi uma voz que falou aqui dentro. E essa voz que fala aqui dentro, essa voz vai crescendo, algumas vezes o inimigo vai dizer: isso é coisa da sua cabeça, mas aquilo não sai do seu coração, não sai da sua mente, e vai crescendo, e todos os dias você vai ouvindo aquilo, queridos. Deus fala no nosso espírito, e como é que eu vou discernir se é Deus ou se é o meu pensamento? Primeiro, ore e diga: Deus, eu não quero nada que venha de ti. E segundo, diga: Deus fala, porque o teu servo ouve. Terceiro, veja se a palavra de Deus apoia isso que Deus está falando ao seu ouvido. Terceiro, diga: Senhor, toma conta de mim com aquilo que vem do teu Espírito. E queridos, você vai ver que os pensamentos do Senhor são mais excelentes do que o seu. Isso vai tomando conta, vai dando direção à sua vida e vai guiando. E Deus fala no nosso espírito. Nem todo mundo ouve a voz de Deus audível, mas todo mundo pode ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Pai enviou o Espírito Santo, porque Jesus Cristo nos prometeu, e Ele disse: eu enviarei a todo aquele que crê. E o Espírito Santo já foi enviado, e Ele está aqui no nosso meio. E Jesus Cristo disse assim: vós que sois pais, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Padilha se a sua filha pedir água, senão vai dar veneno. Portanto, o Pai dará o Espírito Santo da promessa a todo aquele que pedir. Se um pai humano, quando o filho pede pão, o pai não dá pedra, o Espírito de Deus virá sobre aquele que pedir. Derrama do teu Espírito e fala no meu coração, ó Espírito. Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar serpente. Assim o Pai vos dará o Espírito Santo da promessa a todo aquele que pedir. Peça e diga: eu quero ser guiado por Ti, Espírito Santo. Fala, porque eu quero ser guiado por Ti. Eu não quero ser guiado por circunstâncias contrárias. Eu não quero ouvir a voz do adversário. Eu quero aprender a ouvir a voz de Deus que fala ao meu coração. Mas Atos capítulo de número 11 diz também uma quarta maneira como Deus fala. Atos capítulo de número 11 diz que Deus levantou um profeta chamado Ágape, e esse profeta veio e disse: assim diz o Senhor. Queridos, preste bem atenção, não saia correndo atrás de profeta nem de profecia, porque o Espírito Santo quer falar ao seu coração, amém? Amém, irmãos? Amém. Você não precisa correr atrás de profeta, porque o mesmo canal que o profeta chega no céu, é o canal que você pode chegar, é Jesus Cristo, é o único que faz a ponte. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Deus continua usando profetas no nosso meio. O dom de profecia não foi tirado do nosso meio. Deus continua batizando homens e mulheres e colocando na boca desses homens e mulheres a seguinte palavra: assim diz o Senhor teu Deus. Nós devemos guardar isso no nosso coração. Nós devemos comparar com a palavra, porque nem tudo que os outros dizem, assim diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo. Mas quando o Senhor fala, essa palavra traz paz ao nosso coração. Seja a paz do Senhor o vosso arbítrio.
Quando não dá paz, queridos, duvide daquilo, mas se dá paz, por pior que seja, essa é a direção de Deus. Deus usa profetas, e nós precisamos dizer: Deus, levanta profetas na IPRO, Deus levanta profetas em Osasco, Deus levanta profetas no Brasil, Deus levanta profetas como Elias, que vai até Acabe, que vai até o presidente da república, e aponte o dedo no rosto dele e diz: você pecou, você errou. Deus levanta profeta como Natã, para poder dizer: assim diz o Senhor, para que o mundo saiba que existe Deus no nosso meio. 2 Pedro capítulo de número 1, nós vemos algo poderoso, que é o que eu tenho falado o tempo todo, mas 2 Pedro capítulo 1, nos ensina que a base, para sabermos se estamos ouvindo a voz de Deus, é sempre, unicamente, a palavra do Senhor Jesus Cristo. E por isso, Atos capítulo de número 2, nós vemos algo também. Nós vemos Pedro se colocando a pregar, e o povo ouvindo a voz de Deus. Deus fala por intermédio da pregação, porque o canal pode ser falho, mas essa palavra que vem, ela é boa, perfeita, e ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra o nosso coração e separa alma e espírito, e vai fundo dentro de nós. 2 Pedro, Atos capítulo de número 2, diz que Deus usa a pregação. 2 Pedro capítulo 2, 16, diz que Deus usa até mesmo uma jumenta para falar conosco. A jumenta de Balaão. Quando a gente não ouve ninguém, Heitor, Deus levanta até a gente, um jumentão, para falar. Deus revela conforme Ele quer. Toda autoridade foi dada a Ele, Ele faz conforme a vontade dEle. Mas Ele está falando no nosso meio. Coloque-se em pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos nesse momento.